Então vamos lá. Frege sem lágrimas, a primeira parte. Eis aí o nosso filósofo. Gottlob Frege, 1848-1925, foi um pensador de gênio, considerado, junto com Wittgenstein, um dos dois únicos gênios da filosofia analítica. E ele foi inventor da lógica simbólica contemporânea, que foi a maior aquisição da lógica, talvez desde Aristóteles. Embora isso não precise ser exagerado, nós temos lógicos como Gödel. Segundo, ele foi inventor do programa logicista na filosofia da matemática, que objetivava reduzir a matemática à lógica. E terceiro, ele foi o pai, o inventor da filosofia analítica da linguagem, em alguns artigos. Então, é importante, embora tenha sido praticamente desconhecido em seu tempo, embora ele tivesse contato por cartas com Bertrand Russell, Wittgenstein eu tenho conhecido, depois que ele saiu da universidade, tendo entrado tendo sido aposentado, há uma nota na universidade de que esse foi um professor praticamente inútil para a universidade alemã na qual ele ensinava. Teria sido melhor se ele fosse para Cambridge, mas Frege não era uma pessoa assim tão pública ou social, talvez, para trabalhar em Cambridge como, digamos, Wittgenstein ou Russell, mas seria o ambiente adequado para Frege. Ele tinha a lógica do seu tempo, ela tinha dois domínios separados: da silogística aristotélica e a lógica proposicional dos estoicos. Exemplo de argumento proposicional se louro é um papagaio, ele é um pássaro. Louro é um papagaio, logo ele é um pássaro. Vocês veem que a lógica proposicional, ou sentencial, ela trabalha com frases. Se louro é um papagaio, é uma frase, louro é um pássaro, louro é um papagaio, logo louro é um pássaro. São várias frases. E a ligação entre elas é que produz a conclusão intuitiva. Agora, a lógica aristotélica é algo diferente. Você tem aqui três frases diferentes: todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Mas essas frases não parecem ter a ver uma com a outra. Será que é preciso que a frase ou a sentença seja quebrada, seja analisada, para que nós possamos tirar a conclusão das premissas? E é isso que Frege irá fazer. Ele fará uma análise interna das frases. Eu uso frase como tradução de Satz no alemão, mas quer dizer algo parecido com sentença ou enunciado. Mais sentença. Isso fica mais claro, formalizado. Por exemplo, no primeiro caso, se louro é um papagaio é A, louro é um pássaro é B, nós podemos formalizar assim: se A, então B, e se nos for dado A como as premissas, eu posso concluir B usando uma regrinha de modus ponens, que é:
Se P então Q, dado P, eu concluo que se há fogo, então há calor. Dado que há fogo, eu posso concluir que há calor. 3. Uma regrinha mais simples, fundamental. Mas o mesmo nós não podemos fazer com a segunda frase. Se todo homem é mortal, A, e Sócrates é homem, B, e Sócrates é mortal, C, o que nós temos são 3 frases que não tem nada a ver uma com a outra. Como é que eu posso ter uma regra para relacioná-las e tirar das premissas a conclusão? Aqui nós não percebemos nenhuma ligação lógica entre a conclusão 3 e as premissas 2 e 1. E o que Frege fez foi desenvolver um sistema lógico unificado que nos permite provar formalmente argumentos dos 2 tipos. Segundo o cálculo dos predicados introduzido por Frege, uma frase predicativa singular, como Sócrates é mortal, fica simbolizada como F de A. F é o predicado, é mortal, letra maiúscula, e A é o nome, o termo singular, no caso Sócrates, que designa um objeto. Já é mortal designa uma propriedade desse objeto ser mortal. Uma frase ou sentença pode ser também, além dessa frase predicativa singular, nós temos frases relacionais singulares, em que o predicado relaciona diferentes nomes ou de objetos, nomes de objetos. Então, Sócrates é discípulo de Platão, é uma frase relacional singular, em que é discípulo de é o predicado relacional, e que ele é preenchido por 2 nomes, Platão e Aristóteles. Por isso ele é relacional. Enquanto isso aqui Sócrates, o predicado é mortal, é preenchido por Sócrates. E é singular predicativa. Então você pode simbolizar isso como A, R e B, onde R significa é discípulo de A, Sócrates, B, Platão. E pode ser também uma relação triádica ou mais. Antes de prosseguirmos, é bom notar que as frases ou sentenças foram tradicionalmente divididas como se segue. Você tem as frases singulares e as frases gerais, ou as sentenças singulares e as sentenças gerais. As sentenças singulares são constituídas de frases predicativas, sentenças predicativas ou relacionais e das suas combinações, formando frases singulares complexas, que têm a característica de ter nomes ou termos singulares que designam objetos singulares, como, por exemplo, Sócrates era sábio e calvo, e ele era calvo, e Sócrates era baixinho. Aqui são 3 frases predicativas singulares juntadas, mas isso é uma frase singular, juntadas pelo E, pelo conectivo E, conjunção. Agora, você tem também as frases gerais, frases singulares e gerais. As gerais são as que se aplicam a classes de objetos. Agora, elas podem ser 2A, dois tipos. A frase universal, que se aplica a todos os objetos de um dado domínio. Por exemplo, todo homem é mortal. Você tem que fechar um certo domínio, pôr uma cerca nisso. Todo homem terrestre é mortal até o ano 2050. Frase existencial se aplica a ao menos um objeto de um dado domínio e diz que esse objeto existe, ao menos esse, ou ao menos um objeto, não diz qual, porque ela não é como a frase singular que separa, distingue objetos particulares,
mas ela diz que apenas no mínimo um objeto do dado domínio existe. Exemplo, pelo menos um homem é mortal. Mais detalhadamente, existe pelo menos um homem que é mortal. É isso que eu estou querendo dizer na frase existencial. Então, Frege terá de dar conta de todos esses tipos de frase e uma lógica que as unifique. O que importa realmente são as frases existenciais e gerais, e que são que são introduzidas pelo quantificador existe, que eu simbolizo como E, não tem outra forma melhor, na verdade é um E virado do avesso, mas e todos, que eu simbolizo com esses parênteses. Então, vamos lá, como é que nós vamos formalizar existir no mínimo um e tudo? Existem coisas belas. Você pode dizer que isso aí é a mesma coisa que existe ao menos alguma coisa que é bela. Ainda mais, você pode dizer que isso é a mesma coisa que existe ao menos um x, tal que x é belo. Ou ainda, formalizando completamente, ao modo de Frege, à la Russell, existe ao menos um x, tal que x é b, é belo. Existe ao menos alguma coisa, tal que essa coisa é bela. Então, isso aí é a simbolização usando o chamado quantificador existencial, esse E que eu uso aí. Tudo é belo. Fica sendo, para todo x, x é belo. Ou ainda, simbolizando, isso aqui, esses parênteses são para todo x, x é belo. Eu não tenho recursos melhores aqui nesse meu computadorzinho. Nós podemos, por esse meio, construir sentenças existenciais e universais através de, também, esse é um outro método, uma outra forma de colocar a questão, que mostra a dependência das sentenças gerais das sentenças particulares ou singulares. E a relação entre todas essas coisas. Nós podemos, através de disjunções e conjunções de sentenças singulares, formar sentenças gerais, universais e existenciais. Como? Vamos começar aqui. Todo homem é mortal. Como é que eu vou simbolizar isso? Eu tenho um conjunto, porque é o sinal de que é um conjunto. Você tem que esse objeto, designado por A, é homem. Designado por A1 é homem. Isso implica que A1 é mortal. A2, o objeto A2, eu vejo que ele é um homem. Portanto, A2 é mortal. E assim vai. Até que eu encontre todos os homens, eu vejo que todos os homens, até o homem AN, é mortal. Se essas conjunções forem entre sentenças compostas, todas elas verdadeiras, condicionais, sentenças condicionais, todas elas verdadeiras, então você está dizendo a mesma coisa que todo homem é mortal. É nisso que se constitui a generalização. Você pode formar um limite para isso. Todo homem até 2100, quando o homem conseguir se curar da sua mortalidade, talvez. Então, isso nos mostra um pouco da beleza da lógica fregiana, que permite reduzir todas as frases a frases singulares, predicativas ou relacionais em suas relações de conjunção
ou disjunção. Eu esqueci de dizer que nós temos o caso, eu esqueci de considerar o caso das frases existenciais. Existem tigres brancos. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que examinar todos os tigres do mundo e ver se pelo menos um deles é branco. Então, essa coisa A1 é um tigre e é branca. Digamos que não seja, falso. Essa coisa A2 é um tigre e é branco. Digamos que não seja, falso. Mas digamos que aqui seja, quando eu encontro o tigre, a coisa AN, ela é um tigre e é branca. Então é verdadeiro. Nesse caso, como são disjunções, como ou A, ou B, ou P, ou C, ou Q, eu posso dizer que se eu encontrar uma dessas conjunções verdadeira, então realmente existem tigres brancos. Existe, no caso aqui, um tigre branco. Pode ser que eu encontre mais. Ao menos um existe. Quando eu digo que existe, eu quero dizer que existe ao menos um na lógica freudiana. Então, aqui está a relação entre frases singulares e gerais. Agora voltamos à nossa questão: como Frege resolve a ligação entre a lógica sentencial e a lógica predicativa que ele inventa. Então, usando para A para louro, A maiúsculo para ave, P para papagaio, eu digo se A é um papagaio, então A é uma ave. Isso é verdade. Se A é uma ave, se A é um papagaio, além disso eu tenho um papagaio na minha frente, então posso concluir que ele é uma ave pelo modus ponens. Eu não precisaria aqui, como não precisei antes, quebrar a frase analisando essas frases. Poderia ter a forma, se P então Q dado P, eu concluo Q. Mas também podemos simbolizar ao explicitar o interior das proposições. Se A é Sócrates, H é homem e M é mortal, nós temos isso aqui. Para todo homem é mortal. Como é que fica? Para todo X, se X é homem, então X é mortal. Segunda premissa, Sócrates, que eu designo por A, é homem. Conclusão, pelo modus ponens, Sócrates é mortal. Vamos ver isso em maiores detalhes. Aqui está a prova. Para todo X, se X é homem, então X é mortal. Aqui os símbolos estão diferentes. Seria melhor colocar X e H, então X é M. Sócrates é homem, é H. Não esqueça um P. Então, eu posso concluir que se Sócrates é homem, então Sócrates é mortal. Por quê? Porque eu aplico aqui a regra de instanciação universal, que significa o seguinte: se isso aqui vale para todo X, então vale para um X, para uma instância de X, que será, digamos, Sócrates, ou Aristóteles, ou qualquer outra coisa dentro desse escopo, digamos, dos seres humanos. Agora, essa regra é chamada de regra de instanciação universal. Uma vez que eu tenho, se Sócrates é homem, então Sócrates é mortal, que é 3, eu posso concluir 4, que Sócrates é mortal. Utilizando aqui, entre 2 e 3, o modus ponens. Então, o mesmo sistema eu posso aplicar para resolver qualquer caso.
é, nos argumentos. Então, eu acho que dá para perceber com isso, mais ou menos, talvez obscuramente, que Frege construiu um sistema lógico imensamente mais poderoso do que os anteriores, capaz de dar conta tanto da lógica aristotélica quanto da dos estoicos, constituindo as bases da lógica simbólica contemporânea. Aí o cálculo proposicional mais o cálculo dos predicados. Esse sistema dá conta de nossa linguagem extensional sobre o mundo, que é mais importante por representar da forma mais direta os estados de coisas constitutivos do mundo. O mundo seria a totalidade dos estados de coisas, segundo o Wittgenstein do Tratados. A lógica simbólica pode ser usada para precisar argumentos em filosofia. Bom, primeiro pode ser usada para a metafísica, depois para precisar argumentos em filosofia, permitindo maior rigor argumentativo. Erros, confusões, equívocos, falácias filosóficas, especialmente na filosofia tradicional, podem ser esclarecidos com um pouco de lógica fregiana. E nós veremos mais tarde casos como a prova da existência de Deus de Santo Anselmo, a prova de que temos uma alma capaz de existir na independência do corpo de Descartes, que podem ser demonstradas falaciosas para aqueles que têm boa vontade pelo sistema fregiano. Embora ainda hoje existam defensores de tudo isso. Ambas, eles complicam as coisas e aí fica mais difícil você mostrar que a coisa é furada. Ambas são evidenciadas como falaciosas pela aplicação da lógica fregiana. Mas eu vou dar um exemplo mais simples, que é a doutrina das ideias de Platão. Platão acreditava na sua doutrina das ideias, mas só chegou a ela porque não sabia lógica. Não tinha lido Frege. Isso é a opinião de Bertrand Russell. Considere. 1. A lua é branca. Qual a simbolização? Letra minúscula é o nome lua, branco é o predicado. A lua se refere à lua, aquele indivíduo, aquele objeto. Frege é calvo, F é C. Tem a propriedade C. Então eu estou dizendo que aquele indivíduo, Frege, tem a propriedade de ser calvo. Bom, agora você veja essas frases 3 e 4. O bem é desejável. Qual a estrutura gramatical das duas frases? É igual de 1 e 2. Estrutura sujeito e predicado. O bem é desejado, B minúscula, D é desejável. O belo é aprazível, B minúscula, e o predicado é aprazível. Bom, então as predicações de desejabilidade e aprazibilidade são predicadas de nomes que devem se referir a objetos. Mas cadê os objetos? Cadê o belo? Cadê o bem? Nós encontramos coisas boas, coisas belas no mundo, mas não encontramos o bem e o belo. Platão tinha até a expressão o belo em si mesmo, o bem em si mesmo, a verdade em si mesmo, o conhecimento em si mesmo, a justiça em si mesmo, quer dizer, aquelas grandes ideias. Bom, onde é que elas estão? Se elas não estão no mundo visível, elas devem estar no mundo inteligível. Então nós devemos esses Bs aí, isso aqui deveria ser esses Bs estão se referindo, denotando as ideias no mundo inteligível, já que nós não as vemos andando por aí, como Sócrates, ou passeando. Bom, então, como não vemos o bem em si e o belo em si, eles devem pertencer ao mundo inteligível das ideias. No entanto, Frege vai dizer que a gramática da língua ela é enganosa. Existe uma gramática superficial, que é a das nossas línguas,
existe uma gramática lógica profunda que vai mostrar a verdadeira estrutura lógica das frases e vai mostrar que que isso aqui está errado, que isso aqui é a estrutura lógica de 3 e 4 não tem nada a ver com a estrutura lógica de 1 e 2. Como assim? A análise de 3 e 4 é muito diferente. 3 vai ser analisado como para todo x, se x é belo, então x é desejável. Se x é bom, então x é desejável. Isto é, para toda coisa, se ela for boa, ela é desejável. E com relação a 4, eu estou dizendo que para toda coisa, para todo x, se x for belo, né, primeiro é belo, então x é aprazível. Ora, o que nós podemos dizer? Desapareceu aqui o referente singular. Você não precisa mais se referir ao belo em si, ao bem em si. Você se refere às coisas, ao x, que estão no lugar do x, que são belas e que são desejáveis. Pronto. Você acabou com a necessidade de produzir um segundo mundo alternativo além do nosso, que seria o mundo das ideias. Até hoje isso é discutido, mas eu não tenho muita dúvida que Russell tinha razão. A nova lógica é, pois, um instrumento muito útil, mas ela é, como o próprio Frege notou, como um microscópio, útil para alguns fins e inútil para os outros. Ela é bastante útil em filosofia teórica, pouco útil em filosofia prática. Nós podemos ver bactérias com o microscópio, mas não podemos vê-las sem o microscópio. Nós precisaremos do microscópio da lógica muitas vezes. Pelo contrário, diz Frege, isso pode nos impedir, pensa ele, de ver o que desejamos. Se o que desejamos ver, digamos, a forma de uma flor, não adianta usar o microscópio. Então, há limites que o bom senso determina para o que é a nossa aplicação da lógica. Vale notar, sem deixar de reconhecer os méritos de grandes formalistas como Carnap ou, digamos, Kripke, David Kaplan, que depois que a filosofia analítica se tornou a corrente fundamental, chegou ao trono da filosofia, antes ela estava lá embaixo, nos países desenvolvidos, abusos da lógica também se tornaram cada vez mais comuns. Daí que o nosso problema atual não costuma ser tanto da falta, mas do excesso de lógica e de outras técnicas formais que por vezes nos levam a argumentar no vazio, mas por vezes não. E é bom sempre ter em mente que você pode ter a oportunidade de utilizar lógica e formalismos como instrumentos filosóficos. Alguns poucos, como não formalistas, chamados alguns empiristas, como Searle, que era mais um empirista, Tugendhat, que estava no meio termo, e Habermas, que tinha preocupações sociais, mas fez o que pôde, utilizando-se criativamente da filosofia da linguagem, entre os filósofos vivos, ou quase mortos, que resistem às artificialidades dessa tendência. O último Wittgenstein, aliás, em 1930 e poucos, dialogando com o pessoal do positivismo lógico, ele foi o primeiro a percebê-la claramente na sua crítica ao cientismo, o exagero na valorização da ciência no Blue Book. Um exagero que é uma das características fragmentadoras da filosofia em nossa época, segundo a Susan Haack.